Queria agradecer muito a Deus pela sua vida que está aqui nos visitando. Deus continue, assim, de uma forma toda especial, manifestando o seu amor, manifestando sua graça, manifestando sua bondade. Brigadão, José. Manifestando sua bondade ao seu coração de uma forma muito especial, tá bom? A gente chama de visitante por uma questão estética, por uma questão sociológica. Mas a gente quer deixar bem claro que nós somos filhos do mesmo Pai e que o Pai te convidou para que Ele pudesse morar em nós, nessa relação. Então o que nós vamos falar tem a ver com você, porque você também foi criado pelo mesmo Pai que nós temos. Tudo foi criado, irmãos. Não existe nada na criação que tenha sido criado por um poder de Deus. Deus criou todas as coisas pelo seu amor de Pai. Ele até usa o seu poder, mas Ele usa o seu poder subordinado, subjugado ao seu amor paterno. Então, todas as coisas, todas as pessoas que existem, tudo que existe, tudo que foi criado segundo esse amor de Deus Pai. Por isso que nós vamos conversar diz respeito a você. Diz respeito a você, mesmo que você pense assim, mas eu não faço parte de uma religião nenhuma. Não é sobre religião que nós estamos falando sobre vida. E isso que Cristo veio nos dar. Cristo é aquele que veio nos dar vida, e vida em abundância. Cristo não veio nos ensinar a sobreviver. Sobreviver, os animais sobrevivem. Os animais praticam sexo como quem sobrevive. Os animais comem como quem sobrevive. Os animais constroem abrigo como quem sobrevive. As formigas trabalham como quem sobrevive. Mas nós não. Nós trabalhamos, nós casamos, nós construímos, nós fazemos tudo, não como quem é um sobrevivente, mas como alguém que entendeu o sentido da vida e sabe o lugar do casamento, sabe o lugar das suas construções, sabe o lugar do seu trabalho, sabe o lugar e sabe o propósito de todas as coisas. Por isso nós estamos dizendo e afirmando que tudo que nós vamos conversar diz a respeito a você também. Para tanto, abra sua Bíblia em Salmo de número 84. Salmo de número 84. Nós temos conversado sobre confiança. Salmo de número 84, por gentileza. Salmo de número 84. Diz assim a palavra de Deus, Salmo de número 84, a partir do verso número 1. Como é agradável o lugar da tua habitação, Senhor dos exércitos. A minha alma anela e até desfalece pelos atos do Senhor. O meu coração e o meu corpo cantam de alegria ao Deus vivo. Até o pardal achou um lar e a andorinha um ninho para si, para abrigar os seus filhotes, um lugar perto do teu altar, ó Senhor dos exércitos, meu Rei e meu Deus. Como são alegres, como são felizes os que habitam em tua casa, louvam-te sem cessar. Como são felizes os que em ti encontram força e os que são peregrinos de coração. Ao passarem pelo vale de Bacá, ou seja, pelos vales de lágrima, ou seja, passar pelos seus processos de sofrimento, fazem dele um lugar de fontes, as chuvas de outono também enchem de cisternas. Prosseguem um caminho de força em força, até que cada um se apresente ao Deus em Sião. Ouve a minha oração, ó Senhor, Deus dos exércitos. Escuta-me, ó Deus de Jacó. Olha, ó Deus, que és nosso escudo. Trata com bondade o teu ungido. Melhor é um dia nos teus atos do que 1000 no outro lugar. Prefiro ficar à porta da casa do meu Deus, a habitar nas tendas dos ímpios. O Senhor Deus é sol e escudo. O Senhor concede favor e honra. Não recusa nenhum bem aos que vivem com integridade.
Ó Senhor dos exércitos, como é feliz aquele que em ti confia. Amém? Que Deus possa achar um coração maleável, um coração acessível, um coração como uma terra fértil para a semente dele que será semeada em nome de Jesus. Irmãos, a vida sem confiança, uma pessoa sem confiança na vida, é uma pessoa completamente volúvel, uma pessoa completamente jogada de um lado para o outro, uma pessoa completamente desestabilizada. Um ser humano sem confiança na vida é um ser humano completamente maleável para um lado e para o outro, completamente manipulável de um lado para o outro. Um ser humano sem confiança na vida, ele é um ser facilmente induzido. Porque esse ser humano sem confiança, ele é um ser humano regido por medo. E uma pessoa regida por medo fará muitas besteiras na sua vida. Uma pessoa regida por medo vai atropelar muita gente. Uma pessoa regida por medo vai machucar muita gente e vai se machucar também. Mas por que o medo? Porque a ausência de confiança vai nos gerar também esse medo. Mas a Bíblia vai dizer que o caminho para se tratar do medo é o amor. Por isso, confiar em quem eu não conheço é praticamente, irmãos, uma loucura. Confiar em quem eu não conheço, em quem eu não fui caminhando, e dentro dessa caminhada eu fui sendo afetado, é praticamente impossível. Por isso, muitos de nós, na nossa ilusão infantilizada, nós associamos fé com confiança. Não, irmãos, fé está extremamente atrelado com conhecimento. Como é que eu confio em quem eu não conheço? Como é que eu confio em algo que eu não conheço? Por isso, às vezes, as pessoas ficam assim: Senhor, eu acredito que o Senhor vai fazer alguma coisa. Eu acredito que o Senhor vai fazer aquilo. Eu acredito que o Senhor vai fazer aquilo outro. E não acontece, porque você acreditou. Porque o negócio não é você dizer assim: ai Deus, estou dando um voto de confiança no Senhor, hein? Vamos ver o que o Senhor vai fazer por mim. Não. O negócio de Deus é a gente conhecer a sua vontade para a gente saber onde Ele está agindo. Qual é a direção para que a gente se una a Ele. Porque Deus não vai trabalhar com as nossas expectativas geradas. Deus não trabalha com as nossas expectativas criadas dentro da nossa carência e dentro dos nossos medos. Deus não trabalha com isso, irmãos. Você pode passar 100 anos na sua carência dizendo: Deus, eu acredito que o Senhor vai fazer isso. E Ele não vai fazer. Porque Deus não está aqui para dialogar conosco a partir das nossas carências. Deus está aqui para dialogar conosco a partir do seu plano eterno, porque a partir do seu plano eterno, Ele já nos deu tudo do que necessitamos para uma vida alegre, para uma vida bem-sucedida, para uma vida plena. Por isso, irmãos, nós precisamos aprender o caminho da confiança. E esse caminho da confiança é um caminho do conhecimento de Deus e um conhecimento também de nós em Deus. É um caminho onde Deus passa em Cristo Jesus ser o meu espelho, para que eu possa enxergá-lo, mas também para que eu possa me ver. Para que eu veja os entraves que me impedem de ver uma vida e viver uma vida plena. Uma vida completamente contente, porque foi para a vida abundante que Deus nos criou. Deus nos criou, irmãos, não foi para a gente ficar correndo como quem corre atrás do rabo. Deus nos criou para vivermos uma vida plena e abundante, sim. Deus nos criou, irmãos, para a vida. Eu vim para que vocês tenham vida e a tenham em abundância.
Só que, irmãos, nós estamos cheios dos nossos atravessamentos e a gente precisa, em Cristo Jesus, aprender a transcendê-los em nome de Jesus. Quais são esses atravessamentos? Nós temos falado, irmãos, sobre a confiança e os seus inimigos. E um dos seus inimigos é exatamente o passado. Um dos inimigos que nos impedem de crescermos na nossa relação de confiança com Deus é o nosso passado. Por exemplo, vamos ler ali, por gentileza, irmãos, em nome de Jesus. O outro disse a Jesus: segue-me. E ele, porém, respondeu: permite-me ir primeiro sepultar o meu pai. Muitos têm dificuldade em conhecer a Deus e por isso não vão conseguir confiá-lo, porque estão presos ao seu passado. Muita gente, irmãos, no seu passado, na sua história, amarrada à sua história, vão ficando entravados, vão ficando travados, vão tendo entraves na sua relação e no seu desenvolvimento de vida. Muitos irmãos já passaram por abusos na infância. Muitos aqui, irmãos, tiveram um pai que abandonou. Foram criados, às vezes, só por uma mãe solteira que fez de tudo que podia, mas às vezes morava num quintal e veio um tio e abusou. Muitos aqui, irmãos, passaram fome no seu processo infantil. Muitos aqui, irmãos, já desejaram morrer, inclusive na sua própria infância. Para você ter uma ideia, irmãos, existe um índice enorme de crianças que têm se suicidado, com tormentas. Muitos foram, inclusive, abandonados pelo pai, pela mãe, cujas mães, às vezes, eram alcoolistas, cujos pais, às vezes, eram alcoolistas, e foram criados, às vezes, por avós, foram criados, irmãos, sem essa afeição natural de pais e mães, foram negados o direito básico de criança, que é ser amado. É direito da criança ser amada por um pai e por uma mãe. Se é direito dela, é dever dos pais amar essa criança e dar para ela um ambiente de amor. Muitos irmãos presos ao seu passado, como aquele homem, e outro disse: segue-me. Ele, porém, respondeu: permita-me primeiro ir sepultar o meu pai. Há muita gente que está preso com algo que ainda não conseguiu sepultar. Há muita gente que ainda está presa lá na sua idade emocional, porque não conseguiu ainda sepultar coisas que aconteceram com ela. Para você ter uma ideia, meu irmão, toda pessoa que sofreu algum tipo de trauma, algum tipo de abuso no seu processo, e não foi no seu processo de crescimento, no seu processo de desenvolvimento, e ela não foi tratada em Cristo Jesus, ela fica paralisada emocionalmente à idade do trauma sofrido. Ela se desenvolve até intelectualmente, ela até ganha corpo, volume, ela até consegue ganhar intelectualidade, porém, na sua idade emocional, ela tem um entrave. Ela vai agir durante muitos anos da sua vida, até que algo seja tratado no coração dela, como na idade cronológica, emocionalmente, do que ela tinha quando ela sofreu o trauma ou o abuso. Ela fica paralisada. Ela fica paralisada. Por exemplo, alguém aqui já viu ou já conviveu com alguém que vai a algum lugar, sente algum cheiro ou alguma palavra, e aquela pessoa começa a suar, começa a dar tremedeira, e você não consegue entender por quê. Entrou num lugar determinado, ouviu uma fala-chave, ou às vezes você até no seu ambiente de namoro, às vezes namorou, deu um beijo em algum lugar, apertou em algum lugar, e a pessoa começou a tremer toda, porque muito provavelmente ela está associando aquilo ao trauma vivido, ao que ela passou.
Muitos de nós, irmãos, tivemos uma infância complicada. Não tivemos uma afeição positiva de pai e mãe, e muitos de nós temos dificuldade em crescer emocionalmente crescer nessa relação de confiança com Deus por causa desses entraves. Passa aí, por gentileza. Pessoas, irmãos, presas ao passado, desenvolvem uma tetraplegia existencial e emocional, como nós falamos. Ela não cresce. Ela roda e entra num processo de autossabotagem. Ela roda, ela entra num processo de autossabotagem. Ela fica ali sempre naquela mesmice. Ela vai ficando velha, mas totalmente atrofiada. Ela não se desenvolve como ser humano. Ela não vai vivendo as fases da vida e amadurecendo. Ela fica com uma tetraplegia emocional e espiritual. Passa aí, por gentileza. Por exemplo, irmãos, vamos lembrar daquele paralítico que ficou há 38 anos lá. Vamos ler ali, por gentileza? E estava ali um homem que havia 38 anos e se achava enfermo. E Jesus, vendo este deitado, e sabendo que estava neste estado havia muito tempo, disse-lhe: queres ficar são? O enfermo respondeu-lhe: Senhor, não tenho homem algum que, quando a água é agitada, me ponha no tanque, mas enquanto eu vou, desce outro antes de mim. Ou seja, irmãos, não era só a sua fisicalidade que estava comprometida, era também a sua alma, as suas emoções, porque Jesus chega para ele e pergunta: meu irmão, você quer sair dessa? O que ele apresenta para Jesus? Sua história. O que ele apresenta para Jesus? Seu passado. O que ele apresenta para Jesus? Todos os seus atravessamentos históricos. Irmão, Jesus chega para nós e pergunta: você quer sair dessa? Você quer sair dessa? E muitos de nós está apresentando a história, muitos de nós estamos apresentando para Jesus as nossas realidades. Olha, pastor, olha, Jesus, o senhor tem que conhecer a minha realidade, o senhor tem que conhecer meu ambiente de emprego, você tem que conhecer meus parentes, você tinha que conhecer meu pai, como é que meu pai foi, você tinha que conhecer aquele meu tio que me abusou, o senhor tem que conhecer. A gente vai apresentando para Jesus as nossas histórias. Mas a pergunta que Jesus faz para nós é: você quer sair dessa? Você quer transcender esse ambiente de doença que você viveu até hoje? Foi essa a pergunta que Jesus fez. Ou seja, irmãos, muitos de nós estamos esteticamente saudáveis. Temos força, temos até emprego, temos habilidades, mas emocionalmente, espiritualmente, existencialmente, irmãos, muitos de nós estamos tetraplégicos. Não transcendemos, não conseguimos tomar as nossas posições na vida. A gente continua tratando a esposa como aquela criança, a gente continua tratando o marido como se aquela mesma menininha, a gente continua tratando os nossos amigos de trabalho, nossos vizinhos, nossos irmãos, como aquela pessoa ainda que não se vê resposta. Irmãos, como o Roberto falou aqui, eu não acredito que nos falte recurso para pintar a igreja, para dar um retoque na igreja. Mas acredito, irmãos, que muito de nós ainda não entendeu o processo amoroso, coletivo, comunitário de ser família. Por isso que ele citou, quando você bota lá uma placa de troca, o pessoal vai, porque ainda está no seu processo adoecido, e ainda não conseguiu se ver responsável. Qual é, irmãos, esses inimigos, irmãos, da confiança que está presa a esse passado aí? Muitas pessoas presas ao passado, irmãos, impedem suas feridas de serem transformadas em cicatrizes por Cristo.
Muitos de nós, irmãos, presos ao passado, impedimos que nossas feridas sejam transformadas em cicatrizes por Cristo. Há gente, irmãos, que fica se ferindo na própria ferida. Há gente, irmãos, que fica remoendo o passado, remoendo o passado, remoendo o passado. Pastor, o senhor tinha que ver o que fez. Pastor, o senhor tinha que ver que a minha tia, naquele dia, ela não me deu a comida. Naquele dia, o meu primo, que era filho da minha tia, recebeu um bife maior do que o meu, e até hoje eu não perdoo a minha tia. Eu tenho uma dificuldade. Tem gente que conta história, irmãos, que hoje, para nós, isso sim parece meio ridículo, mas tem gente que está sem falar, tem gente que não cresceu, tem gente que ainda está afetado, distante de amigos, distante de irmãos, ainda por questões que já passaram mais de 10 anos, mais de 15 anos, e às vezes 38 anos, preso lá. Gente que não conseguiu ainda perdoar o pai, gente que ainda não conseguiu perdoar a mãe, gente que ainda não conseguiu perdoar o tio, que ainda estão presas, e ficam remoendo isso, fazendo com que a ferida que foi aberta, quando ela começa a criar uma cicatriz, ele vai lá e mexe. Quando ela começa a criar aquela casca, para começar o processo de cura, ele vai lá, mete o dedo de novo, mete o dedo de novo, mete o dedo de novo. Passa aí, por gentileza. Por isso, irmãos, a gente lembra daquele episódio ali com Jesus e com Tomé. Disseram-lhe os outros discípulos: vimos o Senhor. Mas ele respondeu: se eu não vir as suas mãos, o sinal dos cravos, e não puser o meu dedo no lugar dos cravos, e não puser a minha mão no seu lado, de modo algum hei de crer. Em seguida disse a Tomé: chega aqui o teu dedo e olha as minhas mãos. Chega também a tua mão e põe-na no meu lado. Não seja incrédulo, mas creia. O que Jesus mostrou para ele, irmãos? Ferida ou cicatriz? Ferida ou cicatriz, irmãos? Cicatriz. Gente cicatrizada pode falar sobre o seu passado sem doer. Gente cicatrizada pode falar da sua história sem chorar, sem dor. Sem dor. Gente cicatrizada pode falar da sua história sem buscar culpa, sem buscar culpados. Você está entendendo? Jesus poderia dar uma lista de culpados para Tomé e para todos os discípulos. Mas o que ele apresenta? Cicatriz, curadas no meu Pai. Está vendo aqui? Tem as marcas estão aqui. Mas todas as feridas foram curadas no meu Pai. Foi no meu Pai. Não foram curadas com bebida, não foram curadas com amantes, não foram curadas com droga, não foram curadas com revolta, não foram curadas com amargura, não foram curadas com nada disso, foram curadas no amor do Pai. Porque muita gente ferida entra por esse caminho. Deixa eu dizer uma coisa para você, a gente que caminha um pouco com gente. Toda pessoa abusada e toda pessoa que foi ferida no seu processo histórico e que não se tratou, ela se tornará um abusador em potencial. Toda pessoa ferida e abusada na sua história e que não foi tratada, ela se tornará uma abusadora, uma feridora na sua história. Não tem para onde correr. Não tem para onde correr. O ser humano acaba dando o que ele recebeu. Então, por mais que ele ache
ridículo que ele passou, por mais que ele não concorde com o que ele passou, com o que ele sofreu, se ele não se reconstruir em Cristo, ele vai abusar. Talvez não da mesma maneira, talvez não da mesma forma, melhor dizendo, com que ele foi abusado, mas ele vai arrumar formas diferentes, inconscientes, de abusar daqueles que estão à sua volta. Está entendendo, irmão? Pessoas presas ao passado, pode passar, irmão. Elas, volta lá um pouquinho, elas acabam cronificando suas doenças, e elas se tornam amargas, são extremamente críticas. Para ela não existe ninguém bom, para ela todo mundo é canalha, todo mundo é hipócrita. Já viu pessoas assim? Que todo mundo é hipócrita. Quando a Bíblia está falando assim, irmãos, quando a Bíblia fala assim que ninguém presta, que não é, ela está falando de uma condição existencial, espiritual. Ela está dizendo, olha, no âmago do nosso ser, ela não está trazendo uma culpa assim emocional. Não é disso que a Bíblia está falando. A Bíblia está falando da nossa condição existencial, da nossa condição espiritual. Mas há pessoas que quando abrem a boca para dizer que ninguém presta, elas não estão falando de uma condição existencial e espiritual. Elas estão falando de uma cadeira totalmente afetada pelas suas emoções. Na verdade, essa pessoa ela está sendo regida por uma amargura. São pessoas que não conseguem se entregar às relações. Elas sempre estão achando que tem alguém com uma agenda oculta com ela. Que o abraço do Erivander em mim, cara, tem alguma intenção por trás. Tem alguma coisa por trás. Que o chegar lá na casa do outro, vim tomar um café contigo, cara, tem algum interesse. É verdade, irmãos, que tem gente que não faz nada sem uma agenda oculta por trás? É. Mas também é verdade em Cristo que tem muita gente regida por amor de Cristo, que a única verdade que leva aquela pessoa a abraçar, a tomar um café, a ouvir, é o amor de Cristo, mais nada. Mais nada, irmãos. Mas gente presa ao passado, ela vai cronificando suas feridas e ela vai se tornando extremamente amarga e seca, completamente seca. E isso, irmãos, vai ficando, e sabe o que acontece? Essa pessoa, ela vai se tornar um repelente de gente. Para que ela se torna um repelente? Por que ela se torna um repelente de gente? Para afirmar a teoria dela. Ninguém presta, não tem ninguém bom. Aí ela bate nos outros, ela reclama dos outros, ela despeja toda a amargura dos outros, ela fala que ninguém isso. O que as pessoas naturalmente acabam fazendo com ela? Vai se afastando. Aí o que ela diz? Está vendo? Eu não falei. Há pessoas, inclusive, irmãos, que entram nas igrejas com esse espírito amargurado. E eu não estou falando de gente que não conhece Cristo não, tá, irmão? Eu não estou falando de gente que ainda está conhecendo a Jesus, tá? Não estou falando isso. Eu estou falando, às vezes, de gente, irmãos, que ela já entra assim na igreja pensando assim, vamos ver se essa igreja aí, lá, ninguém falou comigo, tá vendo? Sabia. Ó, o pastor vai falar de dízimo, ó. Olha lá, sabia, só pensa em dinheiro. Estão entendendo, irmãos? Gente que vai sendo regido por um espírito de amargura, porque está preso ao passado, e não deixou Cristo transformar suas feridas em cicatriz. Passa aí, por gentileza. Pessoas presas ao passado, irmãos, não conseguem ver que o Pai estava lá a todo momento. Deixa eu dizer uma coisa para você em nome de Jesus, irmãos. Você acha que consegue manter uma criança que foi abusada?
você acha, o que consegue manter uma criança, irmãos, que sofreu espancamento, uma criança que sofreu abandono dos pais? O que você acha, irmãos, uma criança que viu, às vezes, a morte dos seus pais diante dos seus olhos? Uma criança que passou extrema pobreza, extrema fome. O que você acha que consegue dar suporte para aquela criança viver, irmãos? O que você acha que fez com que ela conseguisse suportar tudo o que ela suportou? Porque, irmãos, uma criança de 4 anos de idade, uma criança de 5 anos de idade, uma criança de 6 anos de idade, de 8 anos de idade, ser penetrada por um abuso, por um avô, por um adulto, por um avô, por um tio, que deveria estar ali para proteger, para cuidar, é uma violação da alma, não do corpinho dela, é uma violação das emoções. Uma criança que foi criada por Deus para ser cuidada pelos seus pais, abraçada pelos seus pais, amada pelos seus pais e abandonada. E abandonada. Irmãos, se o Pai eterno não estivesse lá, ela não suportaria, ela não aguentaria tamanho sofrimento e tamanha dor. Ela não aguenta. O pai estava lá o tempo todo na história dela. Pessoas foram inclusive colocadas pelo pai na história dela. Mas que enquanto ela está presa ao seu passado, ela não consegue ver pessoas lá que foram usadas, inclusive para o pai, para trazer um momento de alívio, para trazer um momento de alento, para a dor toda que ela sofria e ela sentia na alma. Você está entendendo, irmãos? Passa aí o texto. Perto, irmãos, da hora nona, exclamou Jesus em alta voz, dizendo: Eli, Eli, lama sabactani, isto é, Deus meu, por que me desamparaste? Há sofrimentos que os homens, que a vida nos impõe, que a sensação é de quê, irmãos? De desamparo e de abandono de quem? De Deus, de abandono de Deus. E há inclusive questionamentos no nosso coração, muitas vezes, exatamente sobre isso. Deus, o Senhor é poderoso, então por que o Senhor não deixou, por que o Senhor não impediu aquilo acontecer comigo? Por que o Senhor não impediu que meus pais me espancassem, me abusassem? Que meus tios, que o meu avô, que meu primo, que o meu irmão mais velho? Por que, Deus? A gente passa por esse sofrimento e é essa sensação de ausência e de abandono de Deus. Passa aí, por gentileza, irmão. Porém, e clamando Jesus com grande voz, disse, podem ler, por gentileza? Pai, nas tuas mãos eu entrego o meu. Nas circunstâncias, a sensação de quem está passando por sofrimentos e abuso e aviltamento da sua dignidade é que Deus não está lá. Mas a verdade, meu irmão, é que se você está vivo, mesmo depois de ter passado por tudo que você passou, é porque o Pai Eterno sempre esteve lá, amparando você, para que você não sucumbisse definitivamente àquele estado de morte em que você era imposto, àquele estado de morte que você passava na sua vida, irmão. Se o pai não estivesse lá te sustentando, você não aguentaria. Porque era demais para as suas emoções infantis. Era demais para uma criança passar, irmãos. Olha tudo que hoje as crianças estão passando no mundo. Muita coisa é responsabilidade nossa. O pai está lá e muitas vezes quem não está somos nós. Mas ele estava lá, sempre esteve lá.
E se não estivesse, nós não aguentaríamos. Não aguentaríamos. Passa aí, por gentileza, irmão. Agora, irmãos, quais são os amigos da confiança? Os amigos da confiança é esse sepultamento, irmãos. Eu preciso sepultar esse meu passado em Cristo Jesus. Mas Jesus insistiu: deixe os mortos sepultar os seus próprios mortos. Tu, porém, vai e prega o reino de Deus. Passa aí, por gentileza, irmãos. Pode passar. Esse amigo que vai sepultando o passado, vai aprendendo, irmãos, saber onde eu estou e para onde vou. Para onde vou. Gente que vai desenvolvendo a confiança em Deus, é gente que sabe aonde está e para onde vai. É gente que sabe a quem pertence, é gente que sabe que veio de Deus, que foi criado no amor do Pai, que sabe que a sua história é uma informação, mas que a sua história não é uma determinação sua eterna. Que o que aconteceu com você, na verdade, não fala a verdade sobre você. Que o descaso, que o abuso, que tudo que nós sofremos não determina de fato o valor que temos em Deus e para Deus. Gente, irmãos, que sepulta o passado é gente que sabe onde está e para onde vai. É gente que se viu abraçado por esse Pai amoroso. Por esse Pai amoroso que chega na gente e diz: eu coloquei pessoas para me representar na sua vida, só que elas negligenciaram isso. Elas não me representaram. Mas agora que você cresceu e pôde me ver no amor do Cristo Jesus, você sabe quem você pertence. Você é meu filho amado, em quem eu tenho muito prazer. Eu sacrifiquei um filho para expressar o quanto você é amado. Um filho foi abusado, aviltado na sua dignidade como você, para que nós pudéssemos juntos vencer toda essa história e transcender em nome de Jesus. Passa aí, por favor. Por isso, irmãos, gente que sabe para onde vai, quem pertence, para onde vai, é exatamente aquilo ali que o texto de Filipenses vai dizer para nós. Irmãos, não penso que eu mesmo já o tenho alcançado. Eu sei que eu ainda não sou tudo que eu estou destinado a ser. Eu sei que eu ainda não sou a plenitude daquilo que eu vi revelado em Cristo Jesus a meu respeito. Eu sei que eu ainda não sou esse adulto pleno, esse homem maduro pleno, mas eu sei a quem eu pertenço e para onde estou indo. Para onde eu estou indo? Estou crescendo na estatura de varão perfeito, de um homem pleno, de um homem capaz, de um homem formado, cheio de amor, cheio de misericórdia, cheio de bondade, porque o passado, a minha história, não tem poder de travar o meu crescimento em Cristo Jesus. O meu passado, a minha história, não tem poder de travar o amor em que foi gerado e que agora mora no meu coração. Por isso, eu que creio em Cristo Jesus, no meu interior vão fluir rios de água viva, vão fluir amor, não vai fluir amargura, não vai fluir sentimentos negativos. Que vão fluir do meu coração é vida e paz, e não autopiedade, e não pena de si mesmo. Não é desconfiança de todo mundo, é a confiança agora no amor do Pai, a ponto de poder me entregar a todo mundo. Está entendendo, irmãos? Está entendendo?
Eu acho que está bom por hoje. Acho que está bom por hoje. Confie em Deus, irmãos. Confie no Pai. Aprenda a confiar no Pai, de amor, de infinita bondade. E se entregue. Se Ele falou, abrace, abrace. Se Ele falou, socorre, socorre. Se Ele falou, vai mais uma milha, vai mais uma milha. Se Ele falou, doe, doe, doe. Não fique com medo. Não fique com medo. Não fique com medo. Não se preserve. Não fique com pena de si mesmo. Não tem nada que pode realmente travar a sua vida diante do amor do Pai. Mas você pode... Passa aí para o último slide, por gentileza. Dá para você? Último slide, pode passar aí, vai, que tinha lá, mas semana que vem. Aí. Você tem uma decisão a tomar. Você pode escolher viver a vida a partir do veneno. Você pode escolher viver a vida a partir do veneno que foi injetado em você por meio da sua história. E viver amargurado, correndo igual todo mundo correndo, tentando sobreviver. Passa aí, por favor. Ou você pode escolher a cura. A cura. Pode passar. Vocês ouviram o que foi dito aos seus antepassados? O que Jesus está dizendo? Você está vendo como é que os seus antepassados recebiam e viam toda a vida? Mas eu, porém, vos digo. Eu, porém, vos digo. Você ouviu tudo que você ouviu dos seus pais, dos seus tios, da vida, tudo que você ouviu, eu, porém, vos digo. Na cruz de Cristo, irmãos, Jesus rasga toda a nossa história de pecado, sofrimento e dor. Na cruz de Cristo, Jesus diz o seguinte: isso foi até João, mas daqui para frente é comigo. Até aqui você pode ser regido por muita coisa, ter sido regido por muita coisa, mas daqui para frente pode ser regido por esse Cristo, por esse Cristo. Mas a sua decisão, a decisão quem toma é você. É você. Vai viver remoendo o passado, ou vai se posicionar? Eu sou feito de amor. Eu vou assumir a minha responsabilidade na vida, eu vou amar, eu vou perdoar, eu vou abraçar. Da minha boca sairá aquilo que edifica, aquilo que abençoa e não aquilo que amaldiçoa. Eu vou olhar com bondade para a vida. Não vou viver prestando atenção na maldade da vida, eu vou viver prestando atenção em todas as bondades derramadas de Deus na vida. Porque parece, irmãos, para quem está caído, para quem está preso ao passado, que na verdade é o mal que prevalece, que o mal que fala mais alto. E não é, irmãos. O mal faz barulho, mas olha a nossa volta, irmãos. Diante de tanta maldade no mundo, quem é que tem sustentado a vida, apesar de toda a maldade que há, irmãos? Se o mal fosse a maioria, se a perversidade fosse a maioria, irmãos, nós não estaríamos aqui contando história, nós nem poderíamos estar aqui com o microfone falando. Há muita da graça, há muito do amor desse Pai invisível, que os nossos sofrimentos, que as nossas dores nos impedem de ver, e os nossos olhos às vezes só ficam voltados para desgraça e ruína. No meio, irmãos, daquela tragédia que aconteceu essa semana, no meio, irmãos, daquele
trágico, daquele fato trágico, daquele rapaz tomar distúrbios mentais, tomar aquele ônibus, a irmã liga, ou melhor dizendo, acho que o jornal, alguém entrevista ela e ela pede desculpa à sociedade. Pede desculpa à sociedade pelo seu irmão ter feito aquilo. Irmãos, poucas pessoas no meio da tragédia são melhoradas e afloram a bondade. No meio de tudo aquilo que aconteceu, ela não entrou por um caminho de revolta, pelo contrário, ela conseguiu entender que o coletivo é maior do que o indivíduo. Não que o coletivo tem que comemorar a tragédia de um indivíduo, a gente lamenta, mas o coletivo tem supremacia ao interesse individual. Pouca gente é melhorada. Deixa o Pai eterno caminhar contigo e te aperfeiçoar por meio de tudo que você já passou na vida. Você ser melhorado, entre aspas, por meio de tudo que você passou na vida. A decisão é sua. Quer viver bebendo veneno? Ou quer viver na cura divina? Você decide, em nome de Jesus. Amém. Vamos colocar em pé?